Por que é que você acha, ou você acredita, ou você sempre acreditou, ou incutiram na sua cabeça que saber um monte de fórmulas, ou saber todas as fórmulas, é necessário para você atingir 847 pontos no Enem? Na verdade, em matemática no Enem. Na verdade, eu quero te dizer o seguinte, que isso é uma crença limitante. É uma crença. O que é uma crença limitante? É uma crença que limita a sua capacidade, que deixa você longe do que você realmente quer atingir, deixa você aquém do que você quer atingir. Por que eu digo isso? Porque olha só, será que toda questão do Enem tem fórmula lá para você resolver? Será que você não conseguiria resolver aquelas questões por outra via que não aquela fórmula? São perguntas que eu estou fazendo para você. Será que não existia uma outra maneira de eu conseguir memorizar aquela fórmula sem que fosse necessário eu perder um tempo, sem que fosse necessário eu ter um estresse ou uma ansiedade muito grande, com medo de esquecer aquilo ali, com medo de não conseguir memorizar tudo, com medo de ser uma quantidade muito grande de fórmulas? E até pior do que isso, né? Saber aquelas fórmulas todas e não saber aplicar. Então, olha só, isso foi uma coisa que incutiram na sua mente. Quando é que colocaram isso na sua cabeça? Ao longo de toda a sua preparação até aqui. A preparação dos colégios, dos pré-vestibulares tradicionais, ela é feita dessa forma. Tradicionalmente, eles te colocam uma grande quantidade de informações, te jogam, e você tem que estudar aquelas informações, memorizar aquelas informações, entender o funcionamento de todas aquelas regras que te deram. Isso tudo é chamado de teoria. Para aí sim você estar apto a começar a fazer os exercícios à vera, os exercícios valendo, os exercícios que realmente importam para você, que vão fazer com que você tire a sua nota lá para você ter o seu diploma. É assim que ensinam para você? Então, na verdade, essa é uma maneira que tem sido mostrada ano a ano cada vez menos eficiente para você chegar lá, para você atingir 847 pontos em matemática no Enem. Porque se essa maneira fosse eficiente, a quantidade de alunos que atingiriam essa marca de 847 pontos em matemática no Enem seria muito grande. Porque todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo estuda a teoria, todo mundo decora a fórmula e vai lá na prova e não consegue aplicar e não se dá bem. Então existe uma outra forma, existe uma maneira por trás disso tudo aí que vai fazer com que você tenha com certeza muito mais eficiência, vai fazer com que você consiga atingir, sem dúvida, 847 pontos em matemática no Enem. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta, o que vale mais a pena? Responde sinceramente. Saber uma montanha de fórmulas, vamos supor que você chegue na prova do Enem com todas as fórmulas que você gostaria decoradas. Lembrando que o Enem ainda pode cobrar fórmulas que ele nunca cobrou antes, hein? Em 2021, agora nessa última prova que teve, caiu lá um tronco de pirâmide, nunca tinha caído antes no Enem. Então algumas pessoas pensam assim, ah, não, mas eu não precisava decorar essa fórmula, né, de repente, né, porque nunca caiu no Enem, ou então acham que deveriam, tem gente que decora, chega na prova com tudo decorado. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, o que vale mais? Saber essa montanha de fórmulas, tudo decorado na ponta da língua lá na hora do Enem, ou saber entender o que a questão está te pedindo? Então, olha só, ao longo de toda essa sua preparação, até chegar aqui, o que acontece? A ênfase não estava no entendimento da questão. E cuidado, olha só o que eu estou falando. Eu não estou falando do entendimento da matéria, matemática em si, das ferramentas, não. Eu estou falando do entendimento do que a questão está te pedindo. Porque se você não entender isso, você não vai conseguir aplicar nada. Esse é o motivo de muita gente ficar travado. Esse é o motivo de muita gente abrir a prova e falar, eu não sei por onde ir. Simplesmente porque não entendeu, simplesmente porque entendeu errado. Mas por que isso acontece? Porque o ensino médio, o ensino tradicional, a forma como explico no colégio, não te preparam o tempo todo para você ir no Enem, ir bem, para você atingir 847 pontos em matemática no Enem. Se assim fosse, muito mais gente ia conseguir. Eles não preparam as pessoas para isso. Então você precisa de uma preparação específica para você conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem.
E essa preparação específica, ela já começa desde o primeiro dia preocupada com o entendimento da questão, com o entendimento do que estão te pedindo. Porque sem isso é impossível você resolver uma questão. O problema é o seguinte, que o Enem ele mudou muito ao longo dos anos. Ele vem mudado. Na verdade, e o ensino tradicional, eu não vou falar o Enem, vou falar outra forma. Na verdade, corrigindo. O vestibular mudou, ele muda de ano a ano e muda de uma instituição para outra. O Enem é algo relativamente novo se comparado à forma de ensino. A forma de ensino, ela não se adequou à forma que o Enem pede, à forma que o Enem cobra as matérias. E, na verdade, o sistema de ensino que você vê no colégio, que você estuda nos pré-vestibulares, ele não consegue se adequar a todos os vestibulares. Porque é uma gama muito grande de vestibulares. Existem vestibulares militares, existe o Enem, existem vestibulares locais, né? Estaduais, nível estadual, que não usa só o Enem como forma de avaliação. Então, esses vestibulares, eles atiram para todo lado. E aí fica difícil especificar, tornar você um especialista em questões do Enem. Então, olha só, para você atingir 847 pontos em matemática no Enem, primeira coisa, limpa sua mente, pensa só no Enem. Isso vai fazer diferença. E aí você vai conseguir entender as questões do Enem. São questões contextualizadas. Desde o seu primeiro dia de preparação, se preocupe com esse tipo de questão que você vai resolver. Você vai ver que as fórmulas não vão ser assim tão relevantes para você atingir 847 pontos de matemática no Enem. Eu digo até mais, as fórmulas elas não vão ser um fator decisivo para você, se você ficar memorizando. Isso é uma coisa que vai naturalmente entrar em você. Você naturalmente vai entender como as fórmulas funcionam, como aplicá-las. Você naturalmente vai memorizar se a sua preparação for adequada. Tá? Agora,